Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. Vamos juntos nessa terça-feira, dia de seleção brasileira em campo, mas isso é assunto para daqui a pouco. Antes falamos sobre o Brasileirão, que teve mais 2 jogos ontem, completando a 21ª rodada. E os 2 mandantes perderam de virada pelo mesmo placar. Bastante coincidência, né? O Coritiba perdeu para o Bahia e o Botafogo perdeu para o Bragantino. Ambos por 2-1. Agora, com os resultados, os 2 jogos com ênfase na briga contra a parte de baixo da tabela. O Bahia permaneceu em 9º lugar com 28 pontos. O Coritiba, que perdeu, entrou na zona de rebaixamento, caiu 3 posições e está em 18º lugar. O Botafogo caiu 2 posições e está em 19º, com 20 pontos os 2 times. O Bragantino, por sua vez, conseguiu subir posições e agora tem 23 pontos em 15º lugar. A 22ª rodada do Brasileirão acontece no próximo final de semana, mas esse meio de semana tem 2 jogos atrasados e é claro que a gente vai trazer isso para você aqui na nossa programação. Falando agora sobre surto de Covid-19 nos times brasileiros. O Palmeiras informou nesta terça-feira que agora totaliza 17 casos de Covid-19. São 15 jogadores contaminados. Após novos exames, o clube confirmou que Jailson, Vinícius, Kusevich, Gustavo Scarpa, Quinones, Pedro Acácio e Marino, além do assistente técnico João Martins, testaram positivo e foram afastados da academia de futebol. O zagueiro Alan e o atacante Gabriel Veron já haviam informado em uma rede social na última segunda-feira que foram diagnosticados com o vírus e também estão em isolamento, assim como o assessor técnico Edu Dracena. Problemas então no Verdão, com 15 jogadores contaminados pela Covid-19. Quem também tem problemas pela frente é o Atlético Mineiro, que anunciou que identificou 9 casos em um surto de Covid-19 no seu departamento de futebol. Entre eles estão o técnico Jorge Sampaoli e o zagueiro Gabriel. Os 2 e o restante do grupo, todos membros do departamento de futebol do clube, estão assintomáticos ou com sintomas leves, segundo o atual líder do Brasileirão. Todos já estão isolados e fora da partida contra o Atlético Paranaense, amanhã, quarta-feira, às 19 horas, um dos jogos que estão atrasados para cumprir a tabela. Mudamos agora de assunto para falar sobre o presidente da FIFA, Gianni Infantino, que declarou ao portal GE que sente desconforto com a sobreposição de partidas da seleção e de clubes de elite do Brasil, e que os responsáveis têm a obrigação de encontrar saídas para esse tipo de situação. O dirigente fez a ressalva de que não pretende impor sua opinião a quem toma decisões no Brasil. Na última semana, os clubes brasileiros entraram em campo sem alguns de seus principais jogadores, como Pedro, Everton Ribeiro, Soteldo, Gustavo Gomes, Vinha, Kahneman e muitos outros, cedidos para as suas respectivas seleções, que disputam as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Isso porque os campeonatos organizados pela CBF não são interrompidos durante as datas FIFA, como acontece na Europa. Nessa entrevista, concedida por e-mail para tratar exclusivamente do calendário do futebol mundial, Infantino defende o novo Mundial de Clubes, afirma que é preciso ter menos e mais significativas partidas e diz que as decisões serão tomadas pensando no descanso e na recuperação dos jogadores. O presidente da FIFA admite então um incômodo, um desconforto com a quantidade absurda de jogos no futebol brasileiro, em que inclusive os times têm que jogar desfalcados porque têm que ceder os jogadores para as suas seleções. Falando em seleção, o Brasil entra em campo hoje, sustentando uma invencibilidade de quase 20 anos no Clássico. A seleção brasileira masculina de futebol enfrenta o Uruguai nesta terça-feira, tentando manter não só este tabu, como também os 100% de aproveitamento nas eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar. A partida acontece às 8 da noite, no Estádio Centenário de Montevidéu, que é válida pela 4ª rodada da competição. A última derrota do Brasil para a Celeste aconteceu em 2001, na estreia de Felipão como técnico da seleção, que perdeu por 1-0, chegando a 4 derrotas consecutivas nas eliminatórias naquela ocasião. Depois, se recuperaria e garantiria a vaga na Copa da Coreia e do Japão, onde faturou o penta e último título mundial da seleção brasileira. Faz tempo, né? Muita gente ainda não viu o Brasil ser campeão mundial. E a gente se encontra amanhã, quarta-feira, para repercutir então os jogos da Copa do Brasil e muito mais. Forte abraço, pessoal. Guilherme Faria para a Rádio Conselheiro FM.